mensagem que está no livro Passos da Vida de Chico Xavier. Chico Xavier, aqui nesse livro, faz a psicografia de diversos espíritos. Um deles, a quem se deu o nome de Onofre, traz essa mensagem chamada O Mal e o Remédio. É a única mensagem trazida por esse espírito, Onofre. Não se sabe quase nada dele, mas a gente sabe especialmente, e a gente sempre fala, quando diz sob o nome dos espíritos, é bom que a gente lembre e reforce o espírito a quem se deu o nome, porque na verdade espírito não tem nome, espírito não dá a menor importância a nomes. Nós até bem pouco tempo dávamos importância a nomes e sobrenomes, né? E a gente vai sendo esclarecido que espírito não dá a menor importância a isso. Se nós procurarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, o último capítulo, é o capítulo que se chama Coletânea de Preces Espíritas. Lá a gente vai ver preces para inúmeras situações. Talvez as mais interessantes sejam aquelas preces para os inimigos. Interessante a gente saber, a gente caminhar a ponto de rezar por esses que hoje se acham ou nós achamos que são nossos inimigos. Nesse capítulo 28, no item 11, nós vamos saber de uma série de informações sobre o espírito protetor. Entre os esclarecimentos, nós vamos ver que espírito não tem nome, que espírito não dá a menor importância a isso. Então esse espírito aqui, a quem se deu o nome de Onofre, pouco importa, isso que importa é a essência da sua mensagem. Diz assim, eu vou ler, é uma mensagem pequena. O mal e o remédio, ignorância, instrução e trabalho, penúria, trabalho e assistência, tristeza, consolação e trabalho, angústia, trabalho e paciência, tédio, abnegação e trabalho, ofensa, trabalho e esquecimento, calúnia, perdão e trabalho, obstáculo, trabalho e diligência, tentação, prece e trabalho, discórdia, trabalho e paz, abuso, corrigenda e trabalho, fracasso, trabalho e confiança, agressividade, gentileza e trabalho, cansaço, trabalho e renovação, perturbação, calma e trabalho, desequilíbrio, trabalho e disciplina, desânimo, otimismo e trabalho. Em toda dificuldade que se expresse como sendo o mal, o remédio será sempre a atitude certa, com apoio no serviço. A terra é nossa grande escola, o amor é o sol que sustenta e ilumina com a bênção da educação, mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Então, a gente vai vendo, né? Nessa lista, Onofre nos traz uma lista de males e ao lado sempre 2 remédios. A gente vai ver com facilidade que esses males listados pelo Onofre são os males que a gente vê todo dia, com os quais a gente convive. São males comuns ao mundo de provas e expiação, não são males imaginados, não são males diferentes desses com os quais nós convivemos, males naturais. O interessante é que para cada mal há 2 remédios, sendo que sempre um desses remédios é o trabalho. Sempre Onofre coloca como metade da tarefa o trabalho para combater esse mal. A gente então começa pensando sobre o que é, sobre a necessidade ou não do trabalho. Quando a gente foi de outras religiões, se não nessa encarnação, em outras,
a gente achou por muito tempo que ao desencarnar nós iríamos, se não acabar totalmente, nós iríamos virar aqueles anjinhos gordinhos tocando harpa em cima da nuvem, né? Aquela ociosidade pela eternidade. Nós sabemos pelo ensino dos Espíritos que não há ociosidade. Jesus, em certo momento, disse: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Como será que Deus trabalha até hoje, não é? Nos dando esse amor imenso, essa misericórdia que cobre todas as nossas dificuldades, nos ajudando a caminhar, né? Quando o livro diz passos da vida, não está falando passos dessa encarnação, está falando passos da nossa vida imensa, desde o dia que fomos criados simples e ignorantes, até o dia que chegaremos à perfeição relativa das criaturas. Então nós vamos passando por essas encarnações, vamos através do trabalho, aumentando a nossa capacidade de nos relacionar, aumentando a nossa inteligência, e é por meio do trabalho especialmente que nós vamos caminhando, diminuindo o orgulho e o egoísmo, essas duas dificuldades que nos impedem de ser felizes. Então a gente vai ver a centralidade do trabalho. Nós, desde que fomos criados, temos as leis morais inscritas na nossa consciência. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. As leis morais estão inscritas em nós. Conforme vamos melhorando, a nossa brutalidade vai sendo diminuída, essas leis morais vão aflorando. E hoje, coisas que a gente fazia há 20 anos com muita naturalidade, quando fazemos hoje, já sentimos um incômodo, já não ficamos bem, porque esse afloramento das leis morais vai acontecendo conforme nós vamos nos melhorando, quebrando os nossos corações endurecidos. Então, aquela nossa ignorância, aquela nossa vontade, muitas vezes, quando jogamos na loteria, aqueles que jogam e fazemos aqueles planos de ganhar na loteria e nunca mais fazer nada, mal sabemos nós que mal seria esse. O mal da ociosidade, o mal de nos excluirmos da relação fundamental, não apenas para o nosso sustento da nossa família, mas para essa nossa evolução. Nas relações de trabalho, nós temos diariamente essas oportunidades de diminuir orgulho, de diminuir egoísmo e também de aumentar o nosso nível intelectual, as nossas habilidades sociais. Então, as leis morais então estão inscritas na nossa consciência. A gente vê isso no Livro dos Espíritos, na questão 621, e a gente vai ver que no Livro dos Espíritos, na questão de número 674 a 685, nas questões, a lei do trabalho é esmiuçada para nós, né? Nós vamos ver por que o trabalho é uma lei. Quando a gente diz que o trabalho é uma lei, a gente está dizendo que o trabalho é uma necessidade vital para a nossa evolução espiritual. É muito mais do que apenas o meio de arranjar um sustento. Ele é vital para a nossa evolução. Nós podemos, inclusive, especialmente nós mais velhos, podemos fazer uma retrospectiva de quando começamos a trabalhar, quem nós éramos, como nós funcionávamos, e depois de 30 anos de trabalho, a gente vê, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, o quanto o trabalho, mesmo nas horas difíceis, nos fez caminhar, nos fez amadurecer. Então, Onofre nos diz lá, no final da mensagem, que a solução de todos os problemas
passa sempre pelo trabalho. Nós, né, que temos a sorte de, nessa encarnação, sermos banhados pela doutrina espírita, talvez tenhamos mais condições de entender isso, né? Nós sabemos hoje em dia de uma série de coisas que não sabíamos. Antes do Espiritismo, andávamos pela encarnação, como muita gente brinca, no piloto automático. Não sabíamos de onde viemos, não sabíamos para onde vamos, o pior, não sabíamos como nos comportar aqui. A doutrina dos Espíritos nos trazendo todas essas certezas, a certeza de que já viemos aqui inúmeras vezes, todos nós que já nascemos nessa encarnação em cidades, mesmo aqueles que nasceram em cidades muito pequenas, somos espíritos muito mais antigos do que nós podemos imaginar. Porque a gente sabe, está lá no Livro dos Espíritos, está na nossa maravilhosa literatura, que as primeiras encarnações de um espírito, como homem ou como mulher, são feitas naqueles povos nômades, são feitas nos povos indígenas, aborígenes. Então, todos nós que já saímos dessa situação, que nascemos em cidade, nascemos em família, onde já há moradia fixa, nós somos espíritos muito antigos. Nessa encarnação temos a bênção da doutrina espírita trabalhando a nossa ignorância. A maioria dos nossos sofrimentos chega não tanto pelo que nos acontece, mas pela interpretação que damos ao que nos acontece. E essa interpretação, quando a ignorância é grande, é uma interpretação infantil. Então as coisas me acontecem, as dores naturais ao mundo de provas e expiações chegam até mim, e eu, nas minhas interpretações infantis, digo, penso que Deus não me ama, que Deus me castiga sempre, que sou um azarado, que só comigo acontece. Quando faço isso, me abro para a depressão, me abro para o esvaziamento espiritual. Minhas energias são drenadas. Nós, com a doutrina espírita, já temos toda essa consolação, a certeza de que tudo que nos acontece é experiência necessária à nossa elevação espiritual. O que nos acontece vem ajudar a quebrarmos os nossos corações ainda muito endurecidos. Mesmo com tantas encarnações, com tantas idas e vindas, nós já experimentamos corpos das formas mais diferentes, já experimentamos situações sociais extremamente variadas, mas nem sempre aprendemos. Já sentimos as dores também mais diversificadas possíveis, mas não basta sentir dor, é preciso aprender com ela. Quando a gente não aprende, a gente volta aqui, né? E agora, talvez banhados pela doutrina, essa nossa ignorância vai sendo diminuída. Então nós agora sabemos que estamos aqui com um único objetivo, anunciado por Emmanuel há mais de 60 anos. Nosso único objetivo é chegar ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Essa melhora não tem nada a ver com o que é físico, com o que é visível, essas coisas que nos mobilizam tanto e que, na verdade, não têm a menor importância. Essa melhora tem a ver com sentimentos que levaremos para a vida maior, para a vida superior. A melhora dos nossos sentimentos, a nossa dulcificação precisa ser buscada. Então agora, com essa certeza, que nós estamos aqui apenas em viagem muito rápida, mesmo nós mais velhos de cabelo brancos, a viagem é muito rápida. O que são 80, 90 anos para espíritos que depois de criados jamais deixarão de existir. É um pingo d'água numa piscina. Então, essa nossa vida, essa nossa passagem atual aqui pela Terra, sempre rápida, tem só um objetivo:
a melhora de sentimentos, de pensamentos e ações. Apenas isso. Agora eu posso entender a necessidade do trabalho. Quando a gente lembra, talvez, da época que não trabalhávamos, quem nós éramos, e a partir dessas relações, que são relações sempre difíceis, naturalmente difíceis, né? A gente não pode nunca achar que no mundo de provas e expiações vamos ter uma encarnação onde tudo é fácil, onde tudo é leve, onde tudo vibra amor. Esse tipo de encarnação espera a todos nós quando nós nos elevarmos em mundos regenerados, em mundos até acima dos regenerados. Nesse mundo, toda relação é meio complicada. Nós sabemos que todos que estamos aqui encarnados somos imperfeitos. Todos, sem exceção. Quem não é imperfeito não tem mais vibração para estar encarnado, usando esse corpo grosseiro. Então a gente sabe que vários imperfeitos trabalhando, naturalmente haverá uma série de dificuldades, né? Nós sabemos que no mundo de provas e expiação não há trabalho perfeito, não há saúde perfeita, né? Ora, esses corpos grosseiros vão se deteriorando. Natural que com a idade essas coisas comecem a aparecer. Eu não tenho mais ilusões, essas coisas aparecem e eu não sofro tanto porque vejo a naturalidade disso. Então nós não temos trabalho perfeito, relações de trabalho perfeito neste mundo, não temos corpos que estão sempre perfeitos e não temos relacionamentos perfeitos, seja no trabalho ou qualquer outro relacionamento. Como é que dois imperfeitos se juntariam e dariam como resultado um relacionamento perfeito? A conta não é essa, né? Então a gente perde essas ilusões e a gente começa a trabalhar o nosso íntimo para aceitar como naturais as experiências de um mundo de provas e expiações. Eu passo agora por essas experiências e não me machuco tanto. Eu passo por essas experiências tentando aprender as lições que todas elas nos trazem. A experiência chega para mim, eu não pergunto mais por que eu, mas eu pergunto para que eu. Para que eu estou vivendo esse tipo de experiência? Normalmente para trabalhar orgulho e egoísmo, normalmente para nos amansar, quebrar esses nossos corações endurecidos. Então a gente agora sabe que também através das relações de trabalho chegam experiências educativas para nós. Não me comporto mais como vítima, não tenho vontade ou sonho de não trabalhar e começo a pensar formas de levar o meu trabalho com amor, com dedicação, entendendo que esse amor e essa dedicação vão me fazer transpor os maiores obstáculos. Entendo agora que todos que estão no trabalho comigo são esses seres imperfeitos como eu, ali também como eu, trabalhando paciência, benevolência, tolerância e uma série de outras coisas que precisam ser trabalhadas em nós. Nós vamos, através desses pequenos atos do dia a dia, aproveitando a oportunidade para sairmos desta encarnação de uma forma mais feliz, para sairmos dessa encarnação tendo a certeza de que produzimos um pouco mais. Essa produção sempre ligada à melhora íntima, à melhora espiritual. As leis estão, então, dentro de nós e nós precisamos nos esforçar para ter acessos a elas. A verdade está disponível para nós todos. A verdade é acessível a todos, mas é preciso ter vontade de acessar essa ideia. É preciso nos esforçar. Quando eu me esforço para lançar um outro olhar
sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre a própria vida, eu começo a ter mais oportunidade, mais condição de acessar a verdade. Qual é a grande verdade? Que somos todos espíritos aqui na Terra no momento, que viemos muitas vezes, que pela nossa incapacidade de amar a tudo e a todos, sabemos que voltaremos ainda inúmeras vezes, e o único objetivo é essa nossa melhora íntima. A gente talvez comece a fazer o que Joana de Ângeles diz, a gente deixa de se distrair. Joana fala de todo esse nosso empenho, todo investimento que há cada vez que a gente vai voltar aqui para a Terra, com objetivos sempre nobres, mas que aqui, banhados de carne, de orgulho, de egoísmo, de ressentimento, de ciúme, de uma série de outras coisas, diz a mentora que nós nos distraímos do principal. Talvez agora a gente possa perder menos tempo e se distrair. O trabalho é essa ferramenta impressionante da nossa elevação e de aceleramento da nossa caminhada em direção a Deus. Quando a gente diz que está caminhando em direção a Deus, está caminhando em direção à verdadeira felicidade, que só vem com a nossa aproximação paulatina ao bem. Nós começamos a entender então que o trabalho é lei da natureza, que o trabalho é essa mola fundamental na nossa evolução, que não trabalhar é algo terrível, e nós começamos a entender que há vários vieses no trabalho. O trabalho físico, o trabalho material, é esse trabalho em que a gente apenas recebe o salário, em que a gente compra algumas coisas, paga por outras, mas a gente também vai vendo que a nossa encarnação não pode ser reduzida a isso. Não é possível que tanto investimento para ter um novo corpo, para se banhar de uma série de sentimentos, para se abrir para uma série de experiências, não pode ter sido isso tudo feito para que a gente acorde todo dia de manhã, tome banho, vá trabalhar, para no final da semana consumir, para depois para pagar contas. Não pode ser só isso, né? Nós sabemos que essas características do mundo grosseiro no qual estamos são pormenores ainda necessários. Mas nós sabemos que esse investimento todo é para a nossa melhora espiritual. E aí a gente vê que o trabalho, além de ser o trabalho físico, é um trabalho intelectual, mas é e sempre é, mesmo que a gente não tenha consciência, um trabalho espiritual. No meu trabalho, onde eu ganho o meu sustento, eu posso ter também um trabalho espiritual, quando além do meu dever, eu faço esse dever com abnegação. Quando eu vou além do meu dever, quando eu faço o que preciso fazer para o meu sustento, com dedicação, com simpatia, com bondade, para quem vai ser servido pelo meu trabalho. Então, no próprio trabalho físico, eu tenho essas outras amplitudes que vão me fazendo amainar os meus maus sentimentos, os meus maus pensamentos, diminuir a agressividade que todos nós ainda temos em algum nível e que nos faz ser alunos muito mal aplicados. Nós vamos então vendo que mesmo no trabalho nós podemos superar. Muitas vezes quando a gente fala do trabalho espiritual, nós temos a impressão que só fazemos o trabalho espiritual no trabalho voluntário. Não é verdade. E mesmo no trabalho voluntário, às vezes a espiritualidade também não está presente, se eu faço esse trabalho sem misericórdia, se eu faço esse trabalho julgando quem me estende a mão. Então, em qualquer lugar, nós podemos fazer a mais. Nós vamos caminhando
E agora que somos espíritas, que estamos nos construindo como espíritas, sabemos que ainda precisamos caminhar mais. Nós até hoje já fizemos a nossa adesão à doutrina espírita. Ela chega em nós, nos consola, dilui as nossas maiores angústias. Nesse momento nós fizemos a adesão à doutrina. Ela nos serve. Precisamos agora nos converter a ela. Quando eu começo a me converter à doutrina, eu uso essa consolação na mudança necessária que todos nós temos que fazer. Não tenhamos nunca ilusão, todos nós precisamos mudar para melhor, senão não estaríamos aqui. Então eu faço a minha conversão à doutrina quando eu começo a mostrar as consequências dessa consolação no meu dia a dia. Para nós todos, há sempre um testemunho a ser dado, há sempre uma fala mais carinhosa, um olhar mais acolhedor, há sempre sementes de respeito que precisam ser alimentadas em nós e jogadas e levadas aos irmãos com os quais nós cruzamos, sejam eles quem forem. Tenham a cor da pele que tiverem, tenham a formação intelectual que tiverem, tenham a orientação sexual que tiverem, todos, absolutamente todos são filhos amados de Deus. Nós precisamos ser essas cartas do Cristo, essas cartas vivas. De nós, essas pessoas, especialmente as discriminadas pela sociedade, precisam encontrar outras formas de relacionamento. O trabalho nos ajuda muito a fazer isso. O trabalho vai fazendo essa melhora, essa purificação nas nossas formas de falar, de olhar e de nos conduzir. Então o trabalho é essa ferramenta que muitas vezes a gente subestima, achando que serve apenas para o nosso, para o sustento nosso ou da nossa família. Lá na questão 563 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o trabalho é lei para todos, encarnados e desencarnados. Então, no mundo dos espíritos também, a gente vai perder aquela ilusão de que, chegando lá, não faremos mais nada. Pelo contrário, né? Lá o trabalho é lei, mais seguida ainda. A não ser num caso especial no livro Mensageiros, essa coleção interessante demais do espírito a quem se deu o nome de André Luiz, né? Primeiro livro é Nosso Lar, depois Os Mensageiros, depois nós vamos ver, são 13 livros. No segundo livro, chamado Mensageiros, tem um capítulo lá, um capítulo muito interessante chamado Os que Dormem, né? Então nós vamos ver que em determinado momento André Luiz é levado a um pavilhão, e nesse pavilhão, naquela época, mais ou menos 2.000 espíritos dormiam. E André Luiz fica impressionado com aquela situação, com aquela quantidade de espíritos que dormiam. Alguns dormiam há pouco tempo, alguns há mais anos, alguns ali dormiam há 150 anos. E André Luiz começa a querer saber que situação é aquela e como ela seria resolvida. Ele é esclarecido de que aqueles eram irmãos nossos que acreditaram, segundo os dogmas de suas religiões, que ao desencarnar dormiriam até o dia do juízo final. E ali vai sendo mostrado a ele aquele trabalho enorme de passes que são dados nesses espíritos, de algumas outras atividades que são feitas ali naquele pavilhão, que conforme eles vão se libertando dessa visão enganosa, eles vão acordando e começam a ser socorridos. Então, só esses que não trabalham, mas essa situação nunca é uma situação definitiva, é uma situação sempre temporária. Nós temos na nossa literatura rica uma série de exemplos
de como acontece o trabalho no mundo espiritual. E nós vamos ver, inclusive, que dependendo da elevação do espírito, o trabalho é mais amplo. É claro, né? A gente não ensina algoritmo para uma criança de 3 anos, a gente sabe que ela não dá conta. Também no mundo espiritual não vai se dar uma grande tarefa a um espírito ainda infantil, mas nós vamos ver na nossa literatura profunda e rica as diferentes missões que são dadas a todos os espíritos. Por exemplo, no livro Coração do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, psicografado por Chico, logo no início a gente vai ver o relato de um encontro maravilhoso, emocionante, quando Jesus chama o anjo Ismael e lhe propõe a missão de proteger o Brasil. É muito bonito, logo em seguida, Ismael fica muito emocionado, chama 20 amigos seus para ajudá-lo nessa tarefa enorme, e no final do encontro ele recebe uma bandeira dada a ele por Jesus, escrito: Deus, Cristo e caridade. Fora isso, nada na verdade importa. O que importa é isso: Deus, Cristo e caridade. Então o anjo Ismael, tão acima, tão evoluído, recebe uma missão desse tamanho, né? Proteger um país. Nós vamos ver em outros livros, como no Cartas e Crônicas, também Humberto de Campos, mas nesse momento a família de Humberto de Campos já tinha feito aquele processo contra Chico, então já nessa segunda fase Humberto de Campos se dá o nome de Irmão X. No Cartas e Crônicas nós vamos ver uma mensagem de uma beleza imensa, quando Napoleão, encarnado aqui na Terra, exercendo todo aquele seu poder da forma que exerceu, é levado durante o sono para encontrar no mundo espiritual Allan Kardec, que estava na época desencarnado, se preparando para voltar aqui, como voltou em 3 de outubro de 1804. Então Kardec, chegando a hora dele voltar, ele é levado, ele no mundo espiritual é apresentado a Napoleão. E ali, neste momento, tanto Napoleão como Kardec são lembrados das suas missões. Então a gente vai ver, nos mais diferentes momentos, essas missões dos mais variados pendores, dos mais variados tamanhos, né? Quando a gente pensa, quando a gente lembra de um caso que aconteceu com aquele cientista, o Einstein. O Einstein já era conhecido, já era reconhecido como um cérebro, né, poderosíssimo. Em 1905 ele lança uma teoria, porque os cientistas da época descobriram algumas estrelas. Elas tinham tudo que uma estrela tem, mas chamava muita atenção que elas não tinham brilho. Então, como é que podia ter todas as características de estrela e não brilhar? E o Einstein, sozinho, com seu telescópio, que já não era um telescópio avançado na época, lança nas revistas científicas da Europa a teoria de que, na verdade, elas brilhavam, nós é que não víamos, porque, por essas estrelas estarem perto de corpos celestes, os corpos celestes puxavam a luz para eles, mas elas tinham luz. Einstein não é levado a sério, fazem uma série de maldades com ele e ele nunca respondeu a ninguém. 14 anos depois, 1919, houve um eclipse e o lugar melhor para se ver esse eclipse era o Brasil. Inúmeros cientistas europeus vieram para o Brasil, viram qual era o lugar melhor e estudaram por horas a fio esse eclipse. Chegaram à conclusão, 14 anos depois, que Einstein estava certo. Nesse momento, com aparelhos mais modernos, viram tranquilamente a luz da estrela sendo
atraída ao planeta. Voltaram para a Europa, publicaram seus trabalhos e fizeram uma homenagem a Einstein. E Einstein foi receber por educação e no final pediram alguma declaração a ele e ele disse que não esperava ninguém dizer que ele estava certo, que ele nunca duvidou disso, porque na época desses estudos, numa certa noite, ele ao dormir acordou, eram as palavras dele, acordou lá no espaço. E lá no espaço alguém lhe mostrou isso acontecendo, inclusive desenhando setinhas, que ele apenas tinha reproduzido isso aqui. O que é isso? É mais uma missão, não é? Nós sabemos que quando a espiritualidade entende que algum avanço tecnológico ou nas artes ou na filosofia deve chegar a nós, que já é hora da gente, né, ter esses acréscimos, a espiritualidade intui cientistas, artistas, filósofos. Esses são trabalhos dos espíritos. Então a gente vê, desde lá da questão 563, que o trabalho é lei para encarnados e para desencarnados. Para a gente não falar do André Luiz, né? André Luiz lá no nosso lar desencarna, um médico materialista, orgulhoso que só, e a gente vai ver que no início, quando ele começa a pensar em trabalho, ele acha que vai trabalhar como médico lá. Não é? Imaginem, com aquele peso espiritual, com aquelas dificuldades, como ele poderia fazer medicina espiritual se tinha ainda tantas dificuldades? Mas a gente vai ver lá no capítulo 24, que ele começa no 24 até o 26, ele começa a ter, com a sua melhor vontade de trabalhar. E ele chega a procurar Genésio, um instrutor, e se confessa ao Genésio que até agora ele era um vaidoso inútil. Ele começa a ficar incomodado com a própria inutilidade, começa a ver que só recebe, que não dá nada em troca. Genésio chama o Tobias, manda que o leve até as câmaras de retificação. Ele fica muito chocado ao ver aquele sofrimento todo e começa, naquele momento, um grande socorro de espíritos desencarnados, espíritos que vêm numa situação de sofrimento terrível. Começa aquelas marcas serem atendidas por quem tinha condições, e André Luiz começa a pensar, a querer agir, mas sente que não tinha condição de agir daquele jeito e olha para a parede e vê uma vassoura encostada, né? Nesse momento ele pega a vassoura e começa a varrer, porque aquele trabalho de liberação de miasmas fazia com que a sujeira fosse ficando ali em volta dos leitos. E ele pega a vassoura e começa a trabalhar. E trabalhando, ele diz depois da alegria inimaginável que pela primeira vez, pela memória que ele tinha no momento, ele sentia, que jamais ele imaginou a alegria imensa, o bem-estar que o trabalho podia dar. Ele diz que os braços estavam cansadíssimos, mas que o carinho, o amor que tomou conta do seu coração pagavam todo esse cansaço. E aí a gente vai ver que 2 capítulos depois, André Luiz estava hospedado na casa do Lísias, né? Com a mãe dele, com a Dona Laura. E 2 capítulos depois, Dona Laura acha estranho que ele desceu para trabalhar e não voltou. E procura, através daqueles aparelhos de comunicação, falar com o André e consegue. E quando ela consegue, ela diz: você não voltou, eu estou preocupada, não sabia onde você estava. Aí ele fala da alegria do trabalho, pede desculpa porque esqueceu, por conta do bem-estar que sentia pela primeira vez. E nesse momento, a Dona Laura diz: apaixone-se pelo trabalho. Ela está desculpado, continue aí e apaixone-se pelo trabalho. Então, Dona Laura fala sobre essa necessidade que André tinha e que nós todos temos de nos apaixonar pelo nosso trabalho, sem ilusão de que algum mundo de trabalho é o mundo perfeito, mas nos apaixonar pelo trabalho.
fazer o nosso trabalho de forma consciente, procurar colocar a abnegação nesses movimentos, porque é assim que a gente vai caminhando. E quando eu entendo esse significado maior do trabalho, um monte de coisinhas bobas, a que eu dava importância no trabalho, perdem. Um monte de competiçõezinhas em que nós entramos muitas vezes, melindres que nós sentimos por causa de um amigo difícil, de um chefe incompreensivo, nada disso tem mais importância, porque a gente vê o trabalho agora de uma forma maior. Nós então vamos caminhando, e depois que Dona Laura diz a ele, né, para ele se apaixonar pelo trabalho, e aí é que ele se entrega por dias a esse trabalho. Ele não quer mais parar de trabalhar, porque ele sente o bem, o remédio, como diz o Onofre, o remédio que é o trabalho, seja ele qual for. Qualquer trabalho tem o mesmo valor, qualquer trabalho é uma riqueza, se eu consigo fazer esse trabalho ser essa mola mestra da minha evolução, da minha dulcificação. E aí depois nós vamos ver no 4º livro dessa série, Obreiros da Vida Eterna. Obreiros, né? O nome já está dizendo. No Obreiros a gente vai ver o tempo todo o trabalho como um grande remédio para encarnados e desencarnados. E nós vamos ver um momento em que o André Luiz é levado à casa transitória de Fabiano de Cristo. Isso é tão interessante, a gente às vezes não lembra. As casas transitórias Fabiano de Cristo, que tem no Brasil inteiro, né, essa entidade de caridade, ela foi fundada por um grupo pequeno de espíritas depois que leram essa obra, Obreiros da Vida Eterna. Porque ela narra, né, Fabiano de Cristo era um padre carioca que era respeitadíssimo pela sua capacidade de espalhar caridade. Foi uma vida dedicada à caridade. O que Fabiano de Cristo faz quando desencarna? Pede a Deus a grande graça de continuar praticando caridade. Então essa casa de Fabiano de Cristo é erguida na espiritualidade, é uma casa de socorro, é uma casa transitória realmente. Alguns espíritos que saem daqui em muito sofrimento e que têm condições são socorridos nesse posto de socorro, né? Passando aquele momento pior, eles podem ser levados a paragens melhores. Então essa casa transitória serve para isso, e André Luiz tem vontade de conhecê-la. Então ele desce até a casa transitória, ela é no umbral, numa zona de sofrimento, para que possa socorrer aqueles sofredores. Ele desce com Jerônimo. Jerônimo é um espírito também, como o André, também está trabalhando a sua evolução, também está com dificuldades, às vezes, porque lembra da encarnação anterior, mas Jerônimo já consegue também trabalhar, ajudando André Luiz. Jerônimo, então, desce até a casa transitória, e eles passam lá alguns dias, já que estavam lá, é claro que trabalham, né? Lá, enquanto conheciam a casa transitória, eles trabalham e conhecem a irmã Zenóbia. Irmã Zenóbia, na época, era a dirigente dessa casa transitória, trabalhava sem nenhum descanso, sem nenhuma interrupção. O tamanho do trabalho, né? As requisições que eram chegadas até a irmã Zenóbia, ela não descansava nem um minuto. E aí ela faz a conversa com os dois, com Jerônimo e André, sobre o trabalho, e diz que tanto trabalhava sem descanso, que ela de um tempo atrás, até aquele momento, passou a revezar a direção da casa com um outro espírito chamado Galba. Então o que eles faziam? Eles ficavam 1 ano ali trabalhando sem nenhuma interrupção. No ano seguinte, cediam o lugar um para o outro, e esse que havia trabalhado 1 ano sem descanso,
subia para paragens melhores, para lá se reenergizar, para lá se renovar. Então, ali no Obreiro da Vida Eterna, nesses capítulos sobre a casa transitória, mais uma vez, a gente vai ver a necessidade do trabalho para encarnados e para desencarnados. E que a ociosidade só acontece num caso como aqueles que dormem, mostrado no livro Mensageiros, e nunca é algo perene, é sempre algo temporário. Porque o trabalho é isso. Sem trabalho, a gente não caminha. Sem trabalho, nós não evoluímos. E quando a gente já tem essa perspectiva, e além do nosso trabalho comum, a gente já consegue fazer também trabalho voluntário, a gente está fazendo o mais que pode, não pelo que recebe, mas por nós mesmos. É sempre interessante lembrar que quando nós conseguimos fazer caridade, o grande beneficiado nunca é o necessitado. O grande beneficiado nunca é aquele que estende a mão para receber, seja o que for. Os grandes beneficiados somos nós. Quando ainda tão egoístas, já abrimos mão de pequenas quantias para dirigir para a caridade. O grande beneficiado somos nós, quando ainda tão já abrimos mão um pouco do nosso orgulho para levar para a caridade, tratando a todos da forma que merecem, da forma cristã. Então a gente vai vendo essa centralidade do trabalho e a gente vai vendo como é necessário essa nossa caminhada. Nós vamos caminhando, vamos trabalhando e vamos entendendo que o trabalho é apenas mais uma oportunidade de crescimento. Tudo, absolutamente tudo que nos acontece, não é mais aborrecimento, não é mais azar, não é tragédia, não é punição. Deus não pune a nenhum dos seus filhos. O perdão de Deus sobre as nossas faltas é automático. Deus é um ser de luz, a única vibração é amor. Deus não nos cobra nada, ai de nós, se nos fosse cobrado algo. Deus apenas espera que a gente caminhe. E é conforme a gente vai tirando essa ignorância espiritual que nos cegava, vai ficando mais fácil caminhar. Nós sabemos que sempre caminhamos. No início, ainda aquém desse momento, nós caminhávamos quase sempre de forma inconsciente. Essa inconsciência nos fazia muitas vezes revoltados, ingratos a Deus. Agora talvez já possamos entender a necessidade de alimentar a gratidão a Deus. O sentimento gratulatório é fundamental nessa quebra do orgulho, nessa quebra do egoísmo. Entender que já caminhamos muito, não é? Nós já fomos bem piores do que somos hoje e, por consequência, nossas dores eram muito mais atrozes. Hoje já estamos melhores. Sabemos que em próximas encarnações estaremos ainda mais cristãos, ainda mais doces, já não necessitando de dores tão atrozes. A necessidade de agradecer. Quando a gente lança o nosso olhar sobre essa nossa existência, quando sabemos o quanto somos beneficiados, nós todos, né? Vivendo num mundo de provas e expiações, num mundo em que hoje milhões e milhões de pessoas vão dormir sem ter comido absolutamente nada, nós, que pelo menos no momento não passamos fome, não passamos frio, nós que temos relações afetivas, né, que quando são encaradas de forma amadurecida, são sempre um grande tesouro. Esse ser imperfeito que divide a encarnação com a gente, também seres imperfeitos, é fonte de amor,
é fonte de crescimento espiritual. Então, quando a gente lança esse novo olhar, esse olhar que a doutrina dos espíritos nos traz, vai ficando mais fácil encarar a necessidade do trabalho como algo muito maior do que o provedor do nosso sustento, e encarar tudo, absolutamente tudo que nos acontece, como essa grande oportunidade de chegar ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Nós vamos chegar desta forma na medida em que aproveitarmos não mais tanto a vida, mas aproveitar cada vez mais a encarnação. Quando eu quero aproveitar a vida, eu corro atrás desses prazeres que vêm rápido e que vão também rápido. Quando eu quero aproveitar a vida, eu trabalho no senso comum. Quando eu começo a querer aproveitar a encarnação, eu lanço os meus olhos acima dos nossos interesses infantis, das nossas pequenas dificuldades, e entendo que esse tempo aqui é um tempo de aprendizagem, aprendizagem do bem e do bom, não apenas para mim, não apenas para minha família, mas para a única família que existe, a família universal. Então a gente vai aproveitando esse momento para nos construir como cristãos. Cristãos amam ou procuram amar a tudo e a todos. Cristãos sabem que essas diferenças que nós hoje mostramos no físico, nas nossas situações, são diferenças imensamente temporárias, são diferenças resultado do que já aprendemos, mas resultado também do que ainda precisamos aprender. Cristãos aproveitam este momento por trabalho maior, que é o trabalho nas próprias dificuldades. Que a gente aproveite, então, que a gente pare de ansiar por uma ociosidade totalmente maléfica e nos ajudemos uns aos outros para que os nossos trabalhos sejam momentos de crescimento para todos nós. Muito obrigado.